Ora, nem mais nem menos. Temos aqui a Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional Polaca interpretando uma peça de Tchaikovsky, ou seja, o concerto para piano Allegro ma non troppo. Esta é a música de fundo que vamos introduzir nesta gravação. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Eu, acerca de Castro Marim, da história de Castro Marim, do património arquitetónico de Castro Marim, está tudo mais ou menos dito e explícito. Simplesmente, quando nos deparamos com esse património arquitetónico, muitas pessoas dizem, e as pessoas que estão ligadas a essas muralhas, quem é que as construiu, quem é que as defendeu, etc. E, tal. E aí, ponto final de parágrafo, pouco ou nada há para dizer. Ou seja, eu vou interpretar aqui uns versos, umas quadras, um poema, uma mistura, aquilo que vocês quiserem interpretar, mas a minha intenção é transmitir isto à parte da juventude, ou seja, àquelas pessoas que por uma intuição ou outra, ou às vezes porque têm um ponto numa faculdade, ou porque têm um ponto no liceu, ou porque alguém lhes pergunta, querem efetivamente descobrir mais qualquer coisa. Portanto, eu vou dizer em verso aquilo que escrevi e porventura pode ter algum interesse para alguma destas pessoas. Portanto, nós começamos assim. No dia 15 de dezembro de 1640, está escrito, mas lembro, pois quem fala comenta, chovia que Deus a dava, mas de nada temia, um cavalo montava, Portugal defendia. Belchior Drago Valente desta terra natural, esse herói combatente que defendeu Portugal. Foi por fim agraciado por El Rei toda a corte, igualmente elogiado desde o sul ao pé ao norte. 2000 ou muito mais para deter o invasor, a tropa e seus iguais, disse ao rei restaurador. Henrique Correia da Silva, do Algarve governador, dá a ordem compulsiva de firmeza e valor. Esta decisão primeira, de valor e visão, foi a ordem pioneira sem pedir autorização. Avançou rapidamente para a fronteira proteger, envolvendo prontamente muita astúcia e saber. E Dom Vasco Mascarenhas, que desenhou o forte, estas muralhas antenhas de finíssimo recorte, com tanta prontidão, num esforço tão tenaz, acabou-se a construção, o povo foi capaz. De Faro para esta vila, aqui implanta o comando, não perde tempo a ouvi-la, manda a Lisboa informando. O restaurador já sabia, a 5 de agosto de 1641, aquilo que o Marquês envia, óbidos detalhou, um a um. Ao chegar o mensageiro, pasmou-se com tal enredo e o aviso foi derradeiro, ousando vencer-se o medo. O mais leal era falso, espionagem dia e noite, levado ao cadafalso, um Marquês dai a morte. Tempo de incerteza, enorme conspiração, maior foi a firmeza, ajudando a restauração. Sentiu-se a Inquisição, seu peso e temor, guardiana a união, fronteiros sem rancor. Não há belas sem senão. Invadiram-nos 3 vezes, disseram-nos sempre não a Napoleão e aos franceses. Deste modo afoito, gritando ser capital, a 21 de junho de 1808, o castelo é Portugal. Contado desta maneira, este tempo glorioso, jogando a guarda cabreira, grande herói corajoso, correndo, encorajando, ordenando, mandando, comandando, gritando, detendo, expulsando. Jamais se perdeu o norte, nem a calma conselheira, no comando do forte, António Mendonça de Brito Cabreira. Defender e atacar a vitória era iminente, Dona Maria manda nomear da Câmara Presidente. Demos aqui o sinal, clamando e alarmando, acordámos Portugal, já nos estavam gozando. Tavira entra em ação,
com a maior prontidão, grandeza teve olhão, vila da restauração. Nossa Senhora dos Mártires e a Igreja Padroeira, que lindas obras de arte desta vila milagreira. É sagrado este monte, tem passado e pergaminho, em frente está a monte, a Vila Real, um saltinho. Não há outra igual, desenhada em esquadria, ouviu bem Pombal o que Lipe dizia. Com céu tão azul e água transparente, está no extremo sul, Castro Marim mesmo à frente. Descendência nobre, militares e lentes, valentia que cobre letrados competentes, daqui naturais, desta vila de fronteira, honrados e leais, a família Cabreira. E o capitão da milícia, Nogueira Mimoso, ateou com perícia, foi audacioso. Capitão da ordenança, Silvestre Falcão, esteve na liderança, honrou esta nação. Marco histórico, presos e encarcerados, um oficial notório, 45 soldados, Ricardo José Ferreira, governador de então, António Rodrigues Bravo, grande capitão. Mas que a vida a nossa, de sobressalto constante, isto faz moça e o viver foi desgastante. Terremoto horrendo, a guerra miguelista, das laranjas entendo, nesta vila monarquista. Baluarte defensivo do reino do Algarve, nome significativo, nem manso, nem suave. Gritaremos, resisto, levantando o pendão, porque a ordem de Cristo teve aqui a fundação. Esta terra tem história, divulga quanto puderes, e esse dia de glória que destacou as mulheres. Com bravura irromperam pelo governo civil, impuseram e venceram, e a resposta foi gentil. Que dizer de Viriato, se tantos são os anos, lutando sem lei nem trato, quando expulsou os romanos? Mas que coisa é esta? Escreve que eu anoto, procura e atesta que o historial é remoto. Baizures deve falar, contando o que aconteceu, não a mandem calar aquilo que alguém leu. Depois de tantos anos, a história é um hiato. O que dizem os romanos do general Viriato? Um destemido ibérico defendendo os seus domínios, desde a Serra Morena, litoral e Montes Hermínios. Estava em todo lado este lusitano elogiado, foi traído no Senado e ao dormir apunhalado. E se dúvidas houver, perguntem a Júlia Navarro ou a alguém que souber o que diz o santo sudário. Certezas romanceadas, afincadas com precisão, têm de ser exploradas. É esta a nossa missão. Este triângulo amuralhado, de grande significado, tem de ser explicado e muito bem contado. Não esquecer o registro de importância vital, já não pode ser visto, mas defendeu Portugal. Quem não tem passado jamais terá presente, a vida passa-lhe ao lado e o futuro ausente. Neste sonho envolvido, às vezes não muitas acho, nunca me dou por vencido, a mão de Deus está por baixo. Castro Marim, terra da minha paixão, Castro Marim, meu torrão natal, Castro Marim, és um rincão, Castro Marim, deste nosso Portugal. Portugal, pátria bela, por ti morro de amores, e por Vila Real aquela, do Aleixo e outros autores. Nada do que foi dito sonhei ou inventei, existo e reflito naquilo que li e sei. Aprendo no muito ler, dizem-me, isso não vale um pataco. Rio-me, eu tenho o parecer do mestre Hugo Cavaco.